Imagina o seguinte, num mundo repleto de criaturas enigmáticas chamadas Gadolls, a humanidade se viu obrigada a viver dentro de uma fortaleza móvel. Numa guerra incansável entre humanos e Gadolls, há uma garota que deseja se tornar uma habilidosa soldada. O anime de que estamos falando é Decadence. Um tremor se inicia em uma terra desértica. Próximo ao tremor, há um grupo de pesquisadores. Ao encontrarem uma espécie de robô antigo, os mesmos ficam confusos. Mudando o tom da cena, aparece uma garota. Seu nome é Natsume. Ela traz um escorpião em sua mão e alegremente o mostra para seu pai, que é um dos pesquisadores. Ele a repreende e pergunta se ela veio escondida no carro. Ela não consegue disfarçar. Enquanto uma interação ocorre, outro tremor. Esse agora se revela ter sido ocasionado por uma criatura. Uma que segue o carro onde os pesquisadores se encontram e os atacam. Todos se machucam, principalmente Natsume, que se encontra deitada em uma maca de hospital, dentro de uma ambulância. Seu pai se despede dela e parte para a luta. Natsume é levada pela ambulância. Em seguida, vemos um cenário urbano. Por estudantes, é recitado a história do mundo em que vivem. Há muito tempo, os Gadolls surgiram misteriosamente e ameaçaram a humanidade, o que ocasionou numa perda de 90% da população mundial. Nesse contexto, os Gears, soldados anti-Gadolls, em uma cooperação chamada O Poder, construíram uma fortaleza móvel, a Decadence. A fortaleza se utiliza de Oxiona, uma energia que flui nas veias dos Gadolls. Para ser o último bastião, os humanos restantes conseguiram viver no tanque de estoque de Oxiona, e esse lugar se tornou o novo mundo da humanidade. Por centenas de anos, os Tankers viveram em paz, sob a proteção dos Gears. A função dos Tankers é dar apoio aos Gears para que possam focar na luta. Após a luta dos Gears, os Tankers cortam a carne dos Gadolls e consertam as armaduras danificadas. Servir os Gears é o objetivo da vida de um Tanker. Após a recitação, o professor de todos diz que os mesmos se formarão hoje. Ele então começa a dizer a todos as suas funções. Mas Natsume, agora já crescida, fica indignada ao saber que seu pedido de alistamento para o poder nem sequer foi respondido. O professor é franco com ela, enfatizando que para se alistar é necessário ter corpo e mente saudáveis. Mas Natsume não tem um dos braços, o que acaba ela fazendo não cumprir um dos requisitos. Enquanto Natsume tenta apreciar sua refeição, a mesma é surpreendida com um inseto em seu alimento. Ao olhar para frente, ela vê Lin Mei, uma garota de cabelos roxos que adora pegar no pé dela. Após provocar Natsume como pode, ela vai embora, mas Natsume insiste que um dia ela ainda vai se tornar uma soldada. Logo após, vemos uma cena breve, uma onde Natsume conversa com sua amiga, Fei, a qual até que está feliz que Natsume não tenha conseguido se alistar. Fei diz que Tankers dificilmente duram muito como soldados, e que ela temia que Natsume morresse, mesmo com seu empenho. De um elevador, desce 2 Gears. Natsume cita que gostaria de ter nascido como uma raça de guerreiros, assim como os Gears. Mas isso só faz Fei enfatizar o fato de ser melhor deixar que eles lidem com as batalhas, enquanto os Tankers cuidam do resto. Nesse assunto, Fei pergunta a Natsume qual é o trabalho que o professor deu a ela. Logo após, nos é mostrado onde seu trabalho ocorrerá. Na parte exterior do Decadence, lá no alto, está Natsume, um pouco incomodada com a altura do local. Sem muita demora, um homem chamado Kaburagi aparece. Natsume se apresenta a ele e diz que é o primeiro dia fazendo parte da equipe dele. Ele a pede para o seguir, e então começa a prender uma espécie de cinto de segurança nela. Após fazer o que precisa, ele a empurra. Natsume então despenca da borda do local e reclama por Kaburagi ter a empurrado dessa forma. Ele então apenas diz para ela fazer o seu trabalho, que infelizmente será o de limpar muco e carne podre de Gadoll. Natsume diz que achou que consertaria armaduras, mas Kaburagi alerta de que isso só ocorre após 5 anos de trabalho. Que coisa mais maravilhosa, hein? Natsume então segue aprendendo, os dias passando num piscar de olhos. Quando ela se dá conta, já se acostumou com o trabalho. No momento onde ela e Kaburagi estão sozinhos, ela tenta puxar assunto com o mesmo, mas ele sempre evita papo. Logo após, enquanto está sozinha, é assustada e pressionada por Fennel, um de seus amigos de trabalho, a participar de uma festa de boas-vindas entre os dois. Mas ela simplesmente recusa. Enquanto a cena ocorre, ela percebe que seu chefe esqueceu seu cantil na sala em que ela está, o que a dá a oportunidade de o importunar. Kaburagi abre a porta ao ouvir batidas, mas ao ver que é Natsume, fecha a porta rapidamente. Natsume então insiste, devolve o cantil e antes de ser deixada para fora, se coloca entre a porta e a parede. Ela insiste em fazer uma festa de boas-vindas para ela e usa o fato dela ter devolvido o cantil dele como apelo para fazer Kaburagi ceder seu pedido. Enquanto bêbada, Natsume revela sua frustração por não fazer parte do poder, sendo uma soldada.
Mas Kaburagi explica de que tankers dificilmente sobrevivem lá, e de que há somente 200 tankers no poder, o que é uma quantidade bem baixa. Junto a isso, diz que a luta contra Gadols nunca vai de fato acabar, e de que é mais útil servir aos Gears do que morrer em vão. Natsume diz a Kaburagi que se for assim, nada vai mudar, mas Kaburagi diz que há coisas que nunca mudam, e de que a humanidade já perdeu. Não seria suficiente apenas viver em paz no Decadência? Natsume insiste em seu ponto, mas Kaburagi diz que a realidade é mais dura do que parece. Enquanto a conversa continua, uma porta se abre, revelando o pequeno Gadol, que ao ser notado é prontamente atacado por Natsume. Mas ela é impedida por Kaburagi. Ao acariciar o bichinho, ela percebe que ele é inofensivo. Ela o nomeia de Pipe e decide manter segredo sobre o bichinho. Kaburagi até pergunta se ela não devia meio que sentir nojo dele, já que o pai dela foi morto por um. Mas ela diz que aquele Gadol é diferente. Na noitada, vemos que em um beco um homem cai imóvel. Kaburagi então recupera algo do corpo com um dispositivo. Numa conversa entre Kaburagi e uma voz, é dito de que o índice de detecção e recuperação de bugs dele é baixa, e de que ele deve se dedicar mais. Uma espécie de personagem narigudo está se comunicando com Kaburagi, e junto ao personagem, Kaburagi diz: há um mundo livre de bugs. Em um outro dia, Natsume chega para Kaburagi e diz que não consegue aceitar o que ele disse em um outro dia. Ela diz que não consegue parar de ter ambições, e que para ela, desistir seria o mesmo que morrer. Mas Kaburagi não dá tanta importância para isso. Um alarme é soado por toda a Decadência. Numa sala de controle, é dito e mostrado de que vários Gadols foram identificados, inclusive um colossal. A fortaleza Decadência inteira é parada, e um portão é aberto para combate. Inúmeros veículos vão em direção à batalha. Fennel, em uma tentativa desesperada de sair do seu aparelho que está quebrado, acaba derrubando seu parceiro, que junto a ele se agarra em uma placa de metal, que se solta e cai sobre Kaburagi e Natsume. Enquanto eles caem em queda livre, a batalha contra Gadols ocorre, com movimentos insanos vindos de ambos os lados. Ao caírem próximos aos Gadols, os mesmos flutuam. Isso graças ao mecanismo de defesa dos Gadols, que bagunça a gravidade. Fennel vê seu colega morrer na sua frente, e Natsume se vê prestes a ser atacada, quando, de repente, é desferido um golpe fatal no Gadol na sua frente. Kaburagi está a todo vapor, lutando ferozmente com as malditas criaturas que o cercam. Enquanto Natsume está sendo carregada por ele para onde quer que ele vá, ele ataca inúmeros Gadols, desviando de ataques e seguindo em investidas arriscadas. Seu modo de combate até mesmo impressiona aqueles ao seu redor. No final do espetáculo de acrobacias, Natsume não consegue conter seu enjoo. No fim das contas, resta apenas o Gadol Colossal, esse que não pode ser morto por Gears ou por outros soldados. Do Decadência, são lançados arpões que coletam Oxiona, enquanto toda a estrutura na base se estremece, preparando os mecanismos para um ataque absurdo. O canhão Decadência então se ergue. Um impacto de proporções inimagináveis ocorre, acertando o Gadol em cheio e o matando. Natsume está surpresa com a grandiosidade do momento, enquanto o resto das pessoas comemora mais uma vitória. Mas então, algo estranho nos é mostrado. Estranhamente, há uma espécie de local repleto de seres robóticos. Uma voz os elogia e deseja a eles um dia produtivo. E é aqui que esse vídeo se encerra. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E claro, clica no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima.